Tudo certo. Gravando o aprimoramento do dia 8/4, quinta-feira, física. Espero que todo mundo esteja muito bem, seja ao vivo ou na aula gravada. A gente vai começar um aprimoramento dessa semana com termologia e depois um pouquinho de cinemática. Porque não teve aprimoramento na semana passada. Então a gente vai fazer aprimoramento 2 matérias essa semana aqui. Física aprimoramento. Prof. E a data de hoje é 8/4. Para começar, vamos lá. Parte Física A do cursinho é o termo. Termologia. A gente estava estudando de acordo com as aulas que eu assisti gravadas, né? Já estava em calor latente. Mas para saber calor latente tem que saber um pouquinho antes também. Vamos ver se vocês estão lembrados. Tinha que saber calor sensível. Vocês lembram? Calor sensível, lembra como é que calcula? E para que serve? Você pode participar, viu? Então, calor sensível, eu não lembro muito, não me recordo muito. Assim. Tinha uma fórmula que é mais fácil de lembrar, chama de Ki-macete. Já ouviu falar do Ki-macete? A fórmula sim. Ah, então. O nome dessa fórmula aqui é o calor sensível. Mas o apelido é Ki-macete. Que é MC delta T de temperatura ou θ, depende do livro. Seu professor provavelmente usou T aqui, de temperatura. Então vou usar a mesma letra do seu professor. Não tem problema. O que importa é entender a matéria. Calor sensível. Tinha que usar essa fórmula aqui, se um dia aparecer, né? Vou relembrar aqui que é cada um. O que? Para quem não lembra. Não, errei a cor. O que, para quem não lembra, é quantidade de calor. E a unidade disso aqui é em calorias, geralmente. Cal. Ou joule. Mas depende do exercício. Mas a grande maioria é cal. Bom. E existe o M, que é o massa. A massa que vai mudar de temperatura, tá bom? Você consegue sentir que muda de temperatura. Por isso chama calor sensível. É a massa, pode ser do líquido ou do sólido, que vai trocar de temperatura. Pode ser para mais ou para menos. C se chama calor específico sensível. A detalhe, a massa geralmente é em gramas e um pouquinho mais raro é quilogramas. Um pouquinho mais raro. Tá bom? Calor específico sensível, a unidade dele é caloria dividido por grama ao Celsius. Grama ao Celsius. Esse grama grau Celsius está na parte de baixo da fração. E delta teta, que eu não consigo colocar agora, eu vou pôr na mão mesmo. Quer dizer, variação da temperatura. A unidade clássica é grau Celsius. Clássico. Quando que usa essa fórmula?
quando perguntar de quanto de calor ou quanto de energia precisa dar para um corpo para ele esquentar até tal temperatura. Então, tem essa formulinha aqui. Existe uma variação, porque tem uma outra grandeza chamada capacidade térmica de um corpo. Você lembra o que era a capacidade térmica de um corpo? É a quantidade de calor que um corpo consegue manter, para ele continuar naquela forma. Quase. Ai, é a quantidade de calor que ele precisa receber para mudar de temperatura. Ele é com letra C maiúscula. Quase isso. Ó. C maiúsculo. Ele, na verdade, é quantidade de calor que precisa receber para variar um certo tanto de temperatura. Opa, temperatura chama de ΔT aqui. Não tem problema. Então, tem essa forma aqui. Porém, tem um outro jeito de escrever. Aproveito o rascunho aqui. Rascunho. Q dividido por temperatura, delta temperatura, o Q, ele é MC delta T. Delta T. É o que macete aqui. Então, bota aqui MC delta T. E embaixo tem delta T também. Você vai cortar. Porque tá igual em cima e embaixo. Faz assim, choin, choin. Você vai descobrir que é só MC. Então, capacidade térmica de um corpo pode ser descoberto da seguinte forma. M vezes C. Massa vezes calor específico sensível de um corpo. Isso é 2 jeitos de descobrir a capacidade térmica de um corpo. Ou calor dividido por variação da temperatura, ou M vezes C. E se você tiver ciente de que o C maiúsculo é M vezes C, né? Você poderia substituir aqui em cima, fica uma nova fórmula. Q é igual a C maiúsculo, que é a capacidade térmica, vezes variação da temperatura. Só lembrar, esses dois aqui é o C maiúsculo. É só trocar um pelo outro. Daí tem uma outra fórmula aqui. De boas, relembrou um pouco? Sim. Beleza. E você lembra o calor latente da semana passada? Nossa, vem na minha mente, mas vem bem de longe. Bem Bem de de longe longe. mesmo. Não, de boa. A gente vai fazer um exercício com esse aqui. Começa a falar do latente, faça um exercício do latente. E um pouco mais, né? Porque, opa, finalmente chegou alguém. Deixa eu aceitar. Ué, eu aceitei, mas não apareceu? Ué. Ah, boa noite, Iverton. Ou Iverton, não sei. É. Ele não quer conversar comigo. Então tá bom, vamos lá. Continuando, exercício desse assunto aqui. Então, VUNESP aqui, ó. Putz. Deixa eu dar uma crescida no texto aqui. Ordena 22. Show.
Pronto, VUNESP, exercício 1 para começar aqui. Da onde eu peguei ele era o 3, mas tudo bem. Vai. Putz. O negócio é doido mesmo. Tava de um jeito, andou 70 graus, separou. Show. Vamos lá. Processo. Bora. Um bloco de 600 gramas de prata, inicialmente a 20 graus Celsius, é aquecido até 70 graus Celsius. Ao receber 1.680 calorias. Determine a capacidade térmica desse bloco de prata e o calor específico da prata. Então você tem que saber capacidade térmica. Como calcula? Seria capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. A quantidade de calor que ele falou é 1.680. Bota aqui, 1.680 calorias. A variação de temperatura, você pode pensar aqui. Variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. A final é 70. A do início é 20. Isso aqui dá 50, então. Variou 50 a temperatura. Aí você coloca aqui 50. Faz essa divisão. Tem 0 em cima, 0 embaixo. Pode cortar. Tchoim, tchoim. 1.600... Não, 168 sobre 5. Cara, 168 sobre 5... Você vai fazer 16 por 5, dá 3. Porque 3 vezes 5 é 15. Sobra 1 ainda. Esse 1 junta com 8, fica 18. 18 sobre 5 dá 3 de novo. Sobra 3. Bota uma vírgula, acrescenta um 0. 30 sobre 5 dá 6. 33,6. Então a resposta aqui, ó. Capacidade térmica, 33,6. Em cima era calorias. Esse 1.680 aqui é cal. E embaixo era 50 graus Celsius. Opa, graus Celsius. Então é caloria por grama graus, por grau Celsius. Isso aqui é a resposta. Da letra A. Dúvidas? Não. Não? Ó, o outro saiu, né? Beleza. Vou fazer o outro aqui. Calor específico da prata. Calor específico é o C minúsculo. Tem como calcular da seguinte forma. Capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é massa vezes calor específico. Eu já sei a capacidade térmica. Então a gente faz 33,6 é igual a massa, que é 600 gramas, vezes C. Esse 600 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 33 sobre 6 sobre 600. Se fizer essa conta aqui, vai dar... Ai, 0, deixa eu pensar, 5... Não, 0,05. E 36 por 6. Isso aí. Isso aí. 0,056. A unidade disso aqui é calorias.
dividido por grama graus Celsius. Que, na verdade, ele já era caloria por graus Celsius. Só que eu dividi por 600 gramas. Então, o grama fica na parte de baixo aqui, ó. E essa é a resposta do segundo. De buenas? Tudo certo. Maravilha. Então, é que o número não foi amigável, mas o pensamento era simples, né? Tá fresquinha a matéria, o que era para fazer? Você podia usar que macete para achar, também achava, viu? MC delta T. E só substituir e dava tudo certo. Vou falar um pouco do calor latente, que é o da semana passada, que é importante. É o assunto mais recente. Isso. Então, toda vez que alguém muda de temperatura e perguntar de calor, quanto de calor ou energia precisa, é esse aqui que usa. Se falar de mudança de estado, tipo, vai derreter, vai evaporar, daí não é o calor sensível. Chama de calor latente. Calor latente tem uma própria fórmula, que a gente chama de quimole ou quimolesa. Lembrava dessa? Newton? Oi? Lembrava dessa? Sim, lembro. Maravilha. Então, a legenda aqui. Q é a quantidade de calor que precisa para derreter ou evaporar ou alguma coisa. O M é a massa que vai derreter ou evaporar ou congelar. E o L chama de calor latente de transformação. Mas esse é o nome genérico. Genérico. Esse nome é totalmente genérico. Porque os nomes em exercício vai ser calor latente de fusão. Calor latente de solidificação. Calor latente de ebulição. E sempre vai dar o nome de uma transformação, tá bom? Pode ser, por exemplo, fusão, solidificação, condensação e ebulição. Vamos... Evaporação. Evaporação. Calor latente. Bom, o cara vai falar, o calor latente de fusão é tal. Beleza. Ou calor latente de evaporação é tal. As unidades. Cara, calor é em cal. Mas pode ser também em joule. Pode até ser. Mas é mais raro. A massa é em gramas, 99% dos casos. Mas, de vez em quando, você encontra quilogramas. Também. São os dois mais comuns. Calor latente. Para descobrir a unidade desse L, em vez de decorar, é só saber esses dois primeiros. Daí você passa o M dividindo para o outro lado. Você vai descobrir a unidade. Vai ser o Q dividido por M. O Q é calorias. O M é gramas. Então a unidade disso aqui fica calorias dividido por gramas. E não é que o professor decorou tudo. Ele descobre na hora, tá bom? E eu descobria na hora que isso aqui é caloria por grama. Eu não sabia de cor, não. Beleza? O mais importante que decorar é saber chegar. Então, joga para o lado, você descobre tudo. Lá na fórmula de cima, a mesma coisa, viu? Você pode não saber a unidade do C pequeno.
ou dos outros lá, se você ficar jogando pro outro lado as letras, compara as unidades, você vai descobrir rapidão qual que é a unidade de cada um. Então, isso aqui é o calor latente de alguma transformação. Quer dizer que se um dia você derreter alguma coisa, evaporar, solidificar, você vai fazer uma conta para descobrir quanto de calor o corpo precisa ganhar ou perder para transformar de estado. Lembrando que transformar de estado não muda a temperatura, tá bom? Existe água a 100 graus, existe vapor de água a 100 graus. Ó, deixa eu pôr vaporização, em vez de evaporação aqui. Vaporização, vai virar vapor. Vaporização, pronto. Fusão, solidificação, condensação, vaporização. Relembrou-os? Posso fazer um exercício para você, pra ver se você ainda lembra? Lembrei. Lembrou? Vamos lá. Bora. Deixa eu escolher um aqui. Com enunciado curto, para não... Enunciado curto, cadê? Caramba. Tá difícil. Achei. Nossa senhora, mas essa matéria parece que é de zoeira, né, velho? Nossa senhora. O exercício só com esse aqui é muito bobo, cara. É muito bobo, mas vamos lá. Deixa eu tirar um print aqui para não perder tempo copiando. 55. É dissertativo. É 55, mas para nós é o exercício 2 do dia. Deixa eu arrumar aqui. Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 gramas de massa a 0 graus Celsius sob pressão normal para fundi-lo totalmente? Fundir seria o derreter, tá bom? Ele deu calor latente de fusão. E deu a massa. Perguntou quanto de calor. Cara, quanto de calor é o quê? Então a gente aproveita que essa matéria ajuda. Q é igual a ml, porque quando muda de estado físico, gelo para água sólida para água líquida, por exemplo, tem que usar isso aqui. Mudou de estado, é isso aqui, na hora, que mole. A massa, 300. O L, que é o calor latente de fusão, é o 80. 300 vezes 80 costuma dar 24.000. E a unidade do Q é cal. 24.000 calorias. Essa é a resposta. Ele feito sozinho assim, ele é tão simples, né? Ele sozinho é muito bobo. Muito simples mesmo. Geralmente derrete e ainda esquenta um pouco, sabe? Geralmente. Então nem sempre é por texto, às vezes é por gráfico as informações. Você tem que estar pronto para tudo. De boa até aqui? Tudo bem. Beleza. Então vou pegar um exercício um pouquinho mais complexo, agora que você já sabe os dois. Vou tirar um print aqui de uma lista de exercícios que eu tenho, que vai aumentando o nível gradativamente, eu adoro ela. Vamos lá. 60. Pulei alguns aqui. 60. Para nós é o exercício 3 do dia, né?
Exercise 3. Você tem 100 gramas de água. A temperatura ambiente 25 graus Celsius. Quanto de calor deve se retirar dessa água para obter um bloco de gelo de 100 gramas a 0 graus Celsius? Então, você precisa retirar calor da água para esfriar ela, realmente. Mas quanto? E total é igual que para esfriar de 25 graus Celsius para 0 graus Celsius mais o que, quantidade de calor aqui para congelar ele. Você tem que somar os dois. Né? Então, quantidade de calor total para você retirar é um pouquinho para esfriar ele e um pouquinho para congelar. Do água a 0 graus vai virar gelo 0 graus. Quando muda de temperatura, você tem que usar que macete? Que é o MC delta T, cara. E quando você muda de estado físico, tem que usar o que molha. E dessa vez tem que usar os dois juntos. Então você substitui pelos valores que tem, lembrando que delta T de temperatura aqui, temperatura final menos temperatura inicial. A final é 0. A inicial é 25. Isso aqui dá menos 25 graus Celsius. Dá um número negativo no calor. Tudo bem, porque se o Q é um número positivo, o cara ganha calor. Se o Q é um número negativo, quer dizer que ele perde calor. Então faz sentido ele ser negativo mesmo. Então, e só para lembrar, aqui ele deu calor latente de fusão do gelo. Esse aqui é o derreter, tá bom? É o sólido indo para o líquido. Então, quando você tem o L de fusão 80, só que 80 é um número positivo, é sinal que vai esquentar, teoricamente. Vai ganhar calor aqui. Esse aqui é o sólido virando líquido. E é por isso que dá negativo. Dá positivo, desculpa. Líquido. Ó, sólido virando líquido. O que a gente quer é congelar. Então, é o L de solidificação. Então, o valor é outro. Ó, eu quero o calor latente de solidificação. Para virar sólido. Solidificação. O de solidificação é o contrário. É do líquido. Opa. E vai virar sólido. Se é o contrário, em vez de, olha o valor aqui, em vez de ganhar 80 calorias por grama, na verdade é perder 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Então, o L que a gente precisa é esse aqui, menos 80. E faz sentido, porque tem que dar um número negativo, você vai perder calor, né? Enfim, só substituir. A massa desse cara é 100. O C
da água é 1, porque ele falou, o calor específico da água é 1. A variação da temperatura é menos 25. A massa é 100. O L, para congelar, ele é menos 80. Isso aqui vai dar menos 2.500. E esse aqui, mais com menos dá menos 8.000. Se juntar esses dois, vai dar menos 10.000. Menos 10.500. Deixa eu ver. Menos 10.500 calorias. Então, esse é o quê? Aqui, ó. Quantidade de calor. Esse número negativo quer dizer que é perder calor para chegar nesse resultado. Então, faz sentido ser o menos aqui. Mas se ele perguntasse qual o módulo, tipo, daí ele só quer um número. Daí tanto faz ser positivo ou negativo. Ele quer só um número positivo disso aqui. Isso aqui dá menos 10.000 e pouco. Mas em módulo, se um dia vai que o que interessa é só o valor numérico, daí você põe assim, o módulo, valor vai ser igual a, daí ignora o sinal, 10.500 calorias. Cal. E já tem uns truquinhos diferentes aqui, hein? Truques diferentes. Em vez de dar calor para esquentar, a gente está roubando calor para esfriar. De boas, Newton. Tudo certo. Eu cheguei nessa mesma lógica aí também, deu o mesmo resultado. Ô, louco, aí sim, hein? Mandou, tá brilhando, tá voando. Beleza, então. Uma coisa que é muito importante, que vou dizer que a grande maioria dos assuntos, quer dizer, das perguntas que tem a ver com temperatura, ele mistura com tempo. Tá bom? Então eu vou só relembrar um pouco aqui. Um negócio chamado potência térmica de alguma máquina, de um fogão, ou qualquer outra coisa. Potência térmica. Opa. Pode dar um bug mental, mas tem gente que chama de fluxo de calor. Ó, ou fluxo de calor. Calcule o fluxo de calor. Ah, beleza. Tem a ver com calor? Tem. Mas tem a ver com quanto de calor passa num certo tempo, tá bom? É isso que a gente quer dizer. Potência térmica ou fluxo de calor é o quanto de calor está passando num certo tempo. E a gente calcula assim, ó. P é igual a Q sobre delta T. O Q é o que a gente já estudou, né? Quantidade de calor. O delta T seria um intervalo de tempo. Então Q é a quantidade de calor. Delta T, intervalo de tempo. E o P é a potência térmica ou fluxo de calor, que é a mesma coisa. Aqui. Ó. Quantidade de calor. E o outro é intervalo de tempo. Geralmente, esses exercícios, o cara fica fazendo umas historinhas. Um certo objeto ficou no fogo por tanto tempo e mudou a temperatura um certo tanto. Daí trocou o objeto e vai colocar em cima do mesmo fogo. Se é o mesmo fogo,
o mesmo fogão, a mesma fogueira, mas fica trocando o objeto, tem uma coisa que é igual. O fluxo de calor é igual. O tanto de calor que ele dá num intervalo de tempo é constante. Imaginando que o tamanho do furo que solta fogo é o mesmo, o gás não acabe, sabe? Tem esse tipo de lógica. Toda vez que comparar com o tempo, você precisa saber dessa fórmula aí. Senão vai travar. E quase tudo mistura com o tempo mesmo. Quase tudo. Aí tem que tomar cuidado com as unidades. Porque o fluxo de calor ou potência térmica, quando fala potência térmica, tem que ter uma certa unidade. Quando é fluxo de calor, aceita outra unidade. Então, vamos imaginar aqui. Se esse aqui for caloria, e esse aqui for segundos, vai ficar caloria por segundo a resposta. Porque tem uma divisão aqui. Então, caloria por segundo é uma resposta? Sim, é uma resposta. Para a unidade do fluxo de calor. Mas tem que tomar cuidado, tem outra. Se estiver no Sistema Internacional de Unidades, SI, aí as unidades mudam, né? Vamos lá, esses caras aqui vão ter outras unidades. O que vai estar em Joule, porque Joule é a unidade de energia no sistema internacional. Aí o tempo é em segundos mesmo. Tempo em segundos, já era. Joule por segundo. Só que Joule por segundo, para potência, tem um outro nome. Então, isso aqui, Joule por segundo, é o famoso watts. Potência em watts de qualquer aparelho. Então, se precisar, de vez em quando você tem que dar uma transformada de caloria para joule. E ele vai avisar. Um cal é aproximadamente 4 joules. Ele vai avisar no exercício. Ou é 4, ou 4,2, ou 4,18. Tudo depende do exercício. Então, se pedir no sistema internacional watts, você precisa dar uma transformada. Só watts só nesse formato aqui. Joule por segundo. Beleza? Isso é só quando for na potência térmica, né? Isso. Eles chamam potência térmica, daí potência fica em watts mesmo. Isso aí. Maravilha? Tudo certo, então. Daí, quando é só fluxo de calor, geralmente eles aceitam caloria por segundo. Não tem problema. Vamos lá. Então, geralmente. Deixa eu tirar um print aqui de um exercício, que é muito bom, desse assunto. Daí a gente... continua. Ai, esse aqui. Recorta. Cola. Esse aqui é o exercício 4 nosso, do dia. Não é o 19, é o 4. Esse exercício 4 fala assim, é da PUC de Minas Gerais.
Um recipiente adiabático. Quando falar adiabático, não assusta não. É tipo um isopor. Quer dizer que não deixa trocar calor o lado de dentro e o lado de fora. É só isso. É um isopor. Então é tipo, dentro de um isopor vai ter 500 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. O conjunto é aquecido até 80 graus Celsius, utilizando-se uma fonte de calor que desenvolve uma potência útil de 200 watts. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius e fazendo 1 cal igual a 4 joules, qual foi o tempo gasto nesse aquecimento? Oh, nós. Eita, nós. O cara falou watts. E se falou watts, ele está considerando o sistema internacional. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Então, você vai pensar. Perguntou tempo. Perguntou tempo. O que a gente faz? Olha, primeira coisa, calor. Vai esquentar uma água, você vai calcula aí quanto de calor precisa para esquentar essa água. MC delta teta. A massa é 500 gramas, porque ele avisou. O C da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A variação da temperatura. Ele chamou de delta. Eu botei uma letra que seu professor não usa, por costume, sem querer. Seu professor usa T de temperatura aqui, mas não tem problema. Não. Vamos lá. Que macete. Então, variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. A final é 80 nesse exercício. Aí do começo é 20. 80 menos 20 é 60 graus Celsius. Então você já sabe o delta T, aqui, ó, 60. Isso aqui, se você multiplicar, vai dar 30 com 3 zeros. 30.000 cal. Beleza. Mas e se falou watts? O watts não faz parceria com caloria. O watts faz parceria com joule e segundos. Então a gente vai ter que fazer uma conta a mais. Uma famosa regra de 3, né? Uma caloria é 4 joules. Se for tudo isso de calorias, é vezes 4. Então, dá 12... 120 mil joules. E eu estou mais ou menos rápido porque eu senti que você tem uma base boa. Mas se você tiver dúvida, pode parar eu para perguntar. De boa esse 120 Não, tá mil? tudo bem. Maravilha. Uhum. Então vamos lá. Esse é o quê? Agora vamos lá. Potência térmica é Q por intervalo de tempo. A potência é 200 watts. O Q é 120 mil joules e delta T em tempo, segundos. Quem tá dividindo passa multiplicando. Esse cara passa para o outro lado dividindo. Você vai achar delta T é 120.000 por 200. Corta 0 com 0, em cima e embaixo. Aqui faz choin, 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 choin. Agora é 1.200 por 2, famoso 600 segundos. Porque o tempo fica em segundos nessa fórmula. Só que 600 segundos também tem um equivalente, mais bonito, famoso 10 minutos. É que é dissertativo, então você pode responder dos dois jeitos. 10 minutos ou 600 segundos. E esse é a resposta do exercício. De boas?
Tudo bem. Caramba, isso é bom mesmo, hein? Eu tô no ritmo turbo aqui, ó. Pá, 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 pá. Você tá pegando, então tá bom. Caramba. Quero só ver quem é que vai assistir o YouTube e entender nessa velocidade. Posso que eles vão ficar pausando para olhar a conta. Maravilha. Vamos para outra frente. Fizemos bastantinho de termo. Vou passar para outra frente. Agora é a frente B, cinemática. Eu escrevi frente ou física? Aqui, calma aí, deixa eu ver. Botei física A. Agora vou pôr física B. Física B. Cinemático. A gente está vendo o movimento dos corpos. Ai, caramba. Fiquei fora aqui. Lembra de alguma coisa de cinemática? A sua última aula de cinemática, você assistiu de sábado, foi comigo? Foi sim. Pode crer. E você nunca falta na aula. Então você nunca falta na aula. Tem o costume de não faltar. Então é exatamente o que eu passei, foi a última coisa. Então, beleza. Vamos exercitar um pouquinho de... Putz, agora eu não lembro mais o que eu passei. Faz tanto tempo. Última aula entre nós. Eu passei velocidade média e eu passei sorvete ou não passei? Passou a velocidade média só. Não. Então vamos por velocidade média mesmo. Fechou. Vamos aprimorar um pouco aqui. Tem que... dá para dificultar com velocidade média também. Mas vamos... Velocidade média e o próximo assunto. Não. Você não viu o próximo assunto. E eu tô aqui só para aprimorar, não tô aqui para adiantar a matéria, caramba. Tudo bem. Tudo bem. Vamos relembrar um pouquinho. Aqui. Assunto: velocidade média, variação do espaço por intervalo de tempo. Esse variação do espaço tem vários jeitos de chamar. Deslocamento escalar, distância percorrida, tem vários jeitos. A gente tem que ser versátil. O intervalo de tempo poderia ser demora, poderia ser duração da viagem. Tem que ser versátil também, porque cada hora chama de um jeito. Então, VM seria velocidade escalar média. O nome correto dele, não é só velocidade média. Quando fala escalar, é porque é só um número. A gente não precisa desenhar nenhuma seta para nenhum lugar, sabe? Existe velocidade vetorial média. Daí você precisa do número e ainda dá um desenho. Porque vetores necessitam de um número, uma direção e um sentido. Isso aqui é variação da posição, ou variação do espaço. E esse aqui é o intervalo de tempo, ou duração, demora. Variação da posição. Ou deslocamento escalar. Tem gente que chama de deslocamento escalar. Esse de baixo chama intervalo de tempo ou duração, demora. Tem que dar uma boa variada. Tem velocidade, pode ser em metros por segundo ou quilômetros por hora. São os dois mais famosos. O variação da posição
ou deslocamento escalar costuma ser em metros no sistema internacional, mas de vez em quando aparece em quilômetros também, só para exercitar. Nossa senhora, tá muito apertado. Deixa eu jogar pro lado aqui. Ó, segundos não, quilômetros. Tá louco. Intervalo de tempo costuma ser em segundos, mas de vez em quando tem uns exercícios que tá em hora. De vez em quando. Tem que saber transformar de um para o outro, né? A gente sabe que algumas equivalências, por exemplo, 1 quilômetro, 1000 metros, ou 1 hora é 60 minutos, ou 3.600 segundos. E o famoso 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. Daí tem gente que fala, multiplica por 3,6, divide por 3,6. Sim, seria. Espero que você não confunda quem é quem, né? Se você souber essa linha aqui, você já não erra se é multiplicar ou dividir por 3,6. Tem gente... Isso aqui eu recomendo decorar esses três aqui para não errar. Cara que só decora 3,6 vai se embananar, de vez em quando multiplica, de vez em quando divide e vai achar uns números nada a ver. Nada a ver. Beleza? Lembrou desses caras aqui? Lembrei. Eu até anotei aqui agora. Fechou. Então, ó. Eu vou pôr um exercício aqui. Só para treinar um pouco. Nossa, cara, que estranho. Eu tenho vaga lembrança de já fazer um aprimoramento de cinemática e treinar isso aqui. Muito estranho. Tenho vaga lembrança de já ter feito um aprimoramento de velocidades médias. Eu tinha feito 6 exercícios. Ah, foi o último meu. O último aprimoramento meu tinha isso daí mesmo, é verdade. Mas daí eu fiquei uma semana sem fazer. Exercício 5. Exemplo 5 aqui. Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 quarteirões em 40 minutos. Sabendo que o comprimento de cada quarteirão medido do centro de uma rua transversal ao centro da rua seguinte é de 200 metros, calcule a velocidade escalar média do rapaz em metros por segundo. Isso aqui tá falando difícil, mas vou mostrar para você como é que ele quis dizer. Ó, imagine vários quarteirões. Ele falou a distância entre o comprimento de cada quarteirão medido do centro de uma rua transversal ao centro da rua seguinte. Cara, centro da rua transversal até o centro da rua seguinte. Ele quis dizer que daqui até aqui é 100 metros. Daí você não precisa se preocupar. Mas e a calçada? Mas e a grossura da rua? Porque
Só o quarteirão não inclui a rua, mas ele tá nessa explicação ele quis incluir daqui até aqui. Já tá incluso calçada, grossura da rua, tudo. Tá de boas. Então, isso aqui é o que ele quis dizer como medido do centro de uma rua transversal ao centro da rua seguinte. Enfim. São 6 quarteirões. Isso aqui é um quarteirão, né? 40 minutos, calcule a velocidade escalar média do rapaz. Cara, a velocidade escalar média nada mais é que o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Só que, ó, quanto que ele percorreu? Ah, foi 6 quarteirões. Ah, é mesmo. Ele percorreu 6 quarteirões. A velocidade dele é 6 quarteirões por 40 minutos. Só que se você fizer essa conta, a resposta vai ficar quarteirões por minuto. Ele não quer por quarteirões por minuto. Ele quer metros por segundo. Ah, tá, mas o quarteirão é quanto? Ah, o quarteirão é 100 cada um. Então, 6 quarteirões, na verdade, vai ficar 6. Cada quarteirão você troca por 100 metros. E vai dar 600, né? Mas tudo bem. Quarteirão é a mesma coisa que 100 metros. O minuto. No lugar de minuto, você troca por 60 segundos. E bota um vezes aqui, que tá sempre multiplicando. Tem 6 em cima, 6 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Oh, não é 100 metros, desculpa, é 200. Tô panguando aqui, né? O texto diz Eu 200. já, eu já tava achando estranho, você colocou 100, eu falei, É. caramba, Não, o peraí, o que texto que tá ele falando. fez ali? O texto é 200, eu que tô boiando aqui. Eu fiz a conta, deu errado, eu falei, o que que ele tá, o que que ele Não, colocou, como ele chegou nessa lógica? não, não a distância aqui é 200, eu que tô panguando aqui. É 200 aqui. 200, panguei. 200. Agora assim, ó, 6 vezes 200, 1.200. Ah, então tem... Ah, deixa eu reescrever isso aqui que tá meio estranho. Esse dígito aqui. Ah, tô panguando, velho. Então, 6 vezes 200. Agora vai. Que é 1.200 em cima, 2.400 embaixo. Você pode cortar 0 com 0. Por exemplo, vou cortar um 0 em cima com 0 embaixo. Tchoim, tchoim. Um 0 em cima com 0 embaixo. Tchoim, tchoim. Ah, daí já melhorou a vida. Isso aqui vai ficar 6 vezes 2 é 12. 12 metros em cima. Embaixo fica 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Ó, dava para cortar o 6 com 6, né, também, né? Fui idiota. Tudo bem. Isso aqui vai dar meio, ou 1 sobre 2. Meio metro por segundo. Essa é a velocidade média do rapazinho. Dúvidas? Não, tudo certo. Você conseguiu antes de mim também? Foi. De boa. Eu também errei o número, não tem como eu acertar tão cedo, né? Ah, professor que erra o número. Não nem leu o exercício direito. 200. Então, fechou. Fechou! Aliás, até agora, o aprimoramento é de 1h10, não é?
Não é de 1h20? Tô na dúvida, não sei. Ah, talvez seja 1h20. É verdade, tá É, que certo. nem as aulas normal. Não, pode crer, pode crer. Ufa. Vamos lá. Fazer uma outra pegada. Em vez de texto, vamos pegar Cara, eu vou fazer um negócio, um mini aprofundado para você. Já que você tá fazendo essa resposta antes de mim, está muito fácil. Muito fácil. Tá preparado? Vamos lá, vamos lá. Cara, vou te ensinar um negócio chamado velocidade relativa. Já ouviu falar? Não. Você conhece módulo da matemática? Aquelas barras vertical? Não conheço. Não? Nossa senhora, isso aqui é módulo. Essas barras vertical quer dizer módulo, quer dizer que se existe um número negativo dentro, você ignora. E se existe um número positivo dentro, você mantém. E só ignora o sinal. Tá. Não, assim eu conheço mesmo, assim eu conheço mesmo. Não, ufa. Não, então agora vai. Então, velocidade relativa precisa saber módulo. É uma regrinha. Mas dá para aprender módulo instantâneo aqui, né? O número negativo sai positivo e o positivo continua, do jeito que ele é. Então, ó. Bora. Quando você tem dois caras se movendo, a gente fala assim, velocidade relativa entre dois caras é o módulo de uma velocidade menos a outra. E isso aqui pode não significar nada, mas também velocidade relativa é o deslocamento relativo entre eles sobre tempo. São as mesmas letras de sempre, V, delta S, delta T, só que dessa vez o uso é diferente. Então, eu vou mostrar para você quando é que usa. Isso aqui salva vidas, cara. Salva muita vida. Salva vida pra caramba. Que exercício difícil não vai ter um carinha andando. Exercício bem bolado tem dois caras ao mesmo tempo. Dois caras andando, ou se afastando, ou se aproximando um do outro. Então, dois caras de uma vez, você resolve rapidão por isso aqui, cara. Velocidade relativa. Esse delta S relativo, que é um pouco mais difícil de entender, vou falar em números para você como é que fica. Ó. Por exemplo, se delta S relativo entre dois caras for 3 metros, 3 metros. Delta S relativo 3 metros. Quer dizer que entre o corpo A e o B tem 3 metros. Não quer dizer quanto o A andou, quanto que o B andou. É um número entre os dois só. Só entre os dois. É a relação entre os dois. Beleza? E como faz essa conta para achar a relação do espaço? Você vai descobrir por velocidade relativa é igual a delta S por delta T. Vai descobrir rapidinho. Até dizer aqui, ó. Por exemplo, velocidade relativa é igual a, vou falar, 4 metros por segundo. Não quer dizer que alguém tem essa velocidade. Quer dizer que, quer dizer que a cada 1 segundo, a distância entre A e B aumenta ou diminui 4 metros. Não quer dizer que alguém tenha essa velocidade. Já é uma conta
comparando os dois. Pode ser um carinha com velocidade 5 e o outro com velocidade 1. Só que os dois estão andando ao mesmo tempo. Então, em 1 segundo, compensaria 4, por exemplo, se os dois estão no mesmo lado, andando para o mesmo lado. Beleza? A teoria até aqui? Tudo bem. Bom, então vou pôr um exercício para você, para testar. Ó, esse aqui é seu exercício 6. Mas como tem pouquíssimos minutos, eu vou digitar eu mesmo. Quanto tempo demora para A e B se encontrarem? Eu vou fazer uma figura. Aqui. Esse aqui é o velocidade do A. Velocidade do A, 4 metros por segundo. Aqui vai ter um carinha B, com velocidade do B aqui. Velocidade do B é 6 metros por segundo. E existe uma distância entre eles. Uma distância inicial aqui. Eu vou decidir o número ainda. Vai ser 120 metros, vai, ó. 120 metros entre eles. Eles estão na mesma linha, tá bom? Dois caras ao mesmo tempo. Como que você ia resolver uma dessa? Você podia fazer no chute. Ah, se passar 1 segundo, esse anda 4, esse anda 6. E vai chutando. Anda mais 1 segundo, esse anda mais 4, esse anda mais 6. Você poderia ficar somando a distancinha que um fez, a distância que o outro fez, e a soma das duas distâncias tem que dar 120 até se encontrar, beleza? Eles vão se encontrar em algum lugar aqui, no meio do caminho. Bom, você poderia fazer distância do A mais distância do B tem que ser 120. E daí acerta. Mas vou contar pelo modo relativo. Aliás, você entendeu a pergunta? Entendi, sim. Então, ó, o jeito clássico, sem conhecer a matéria, seria o ΔS do A mais o ΔS do B tem que ser 120. O quanto que cada um vai andar, né? Só que ΔS, se você lembra de velocidade média, ΔS por ΔT, o ΔT está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, ΔS, o deslocamento do cara, é velocidade média vezes intervalo de tempo. Então, você podia trocar aqui por velocidade do A vezes o tempo, mais velocidade do B vezes o tempo. O tempo vai ser o mesmo para os dois, porque é o encontro, não precisa por tempo do A e tempo do B. Esse aqui é o jeito clássico. Vai ficar 4 vezes ΔT mais 6 vezes ΔT igual a 120. ΔT dá para deixar somar esses dois caras aqui. Vai ficar 10 ΔT. Esse 120. Corta ou passa dividindo. Para o outro lado, ΔT é 12 segundos. Demora 12 segundos para se encontrarem. Deu o tempo. Você precisa ir embora? Não, tá tudo bem. Vamos continuar. Vamos?
Ó, de boa, 12 segundos para se encontrarem aqui? Tudo bem. Beleza, vou mostrar por velocidade relativa. Por velocidade relativa, você vai fazer uma velocidade menos a outra em módulo. A velocidade do A, por exemplo, esse cara está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Você tem que tomar cuidado. Na física, cara indo para a direita e indo para a esquerda tem sinais diferentes. Então, o cara indo para a direita, eu vou fingir que ele é mais. Ó, a fórmula tem um menos, né? O outro cara tá indo para a esquerda. Ele é menos 6. Menos 6. E menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai dar 4 mais 6. A velocidade dos caras é 10. Ó, 10 metros por segundo. É a relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 segundo eles se aproximam 10 metros. E agora matou, né? Se sabe essa informação. Velocidade relativa. Eu não sabia, era essa coisa da seta. Aí minha conta tinha dado errado. Ah, pode crer. Quem é esquerda, quem é direita tem sinais diferentes, hein? Aí tem Eu não sabia disso. de boa. Ó, delta S relativo. É a distância entre os dois. Não é a distância que um percorreu nem a outro. É entre os dois. Então vai ficar 10 é igual a 120 por ΔT. E ΔT também dá 12. Ó. Só que esse aqui, o outro até que ficou mais... Até que é mais fácil esse jeito aqui. Quer dizer, mais ou menos. Vai. Dos dois jeitos dá certo. A gente... Que esse exemplo é um contra o outro. É que às vezes está os dois correndo para o mesmo lado e eles vão se encontrar também. Quando os dois vão para o mesmo lado, daí os dois têm o mesmo sinal na velocidade. Daí você faz um menos o outro e descobre o módulo. Beleza? Então, é uma nova forma de calcular. E de vez em quando essa é a mais fácil que tem, cara. De vez em quando. Nesse aqui nem tanto. Mas de vez em quando é muito fácil. Muito fácil mesmo. Sai na hora. Essa aí de bater o olho você já descobre a resposta. É, pode crer. Então, de boa? Deu para aprender alguma coisa aí? Deu sim. Então, fechou. A gente vai parando por aqui. Vou postar o vídeo no canal do YouTube, se quiser rever. Ou manda para os seus amigos aí. Fechou? Valeu, Newton. Boa noite para você. Obrigado pela presença e participação. Tchau, boa noite, hein? Até mais.